Amigos, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Jack Brandão e nós estamos aqui no curso de Língua Portuguesa, Redação e Oratória. Mais uma vez estamos aqui juntos e vamos encerrar hoje o nosso estudo pronominal. Então hoje nós vamos trabalhar com os pronomes relativos. Os pronomes relativos são pronomes que ligam orações entre si, estabelecendo uma relação. E isso é muito importante para nós que vamos trabalhar com o texto. Então vamos prestar muita atenção para que nós possamos compreender a totalidade dos pronomes relativos. Principalmente porque na linguagem falada, na linguagem coloquial, nós temos uma tendência a ignorar os pronomes relativos. Eu vou até brincar, relativizando, vamos dizer assim, a sua utilização. Nós temos um erro muito crasso em língua portuguesa, principalmente a língua portuguesa do Brasil, que é a utilização do pronome onde para substituir todos os pronomes relativos. Só que nós vamos ver na aula que o pronome relativo onde é para apenas lugar. Então, como as pessoas acabam não sabendo empregar corretamente os pronomes relativos, de modo especial aqueles pronomes relativos que são que têm como antecedente uma preposição, o que acontece? As pessoas jogam onde para tudo. Então vamos prestar muita atenção às relações estabelecidas pelos pronomes relativos. Olhem aí. Se tivermos duas orações, por exemplo, bebi chá ontem à noite, ou eu mesmo preparei o chá. Reparem que entre essas duas orações há um termo comum, que é chá. Então, a partir dessa repetição, a partir deste termo comum, nós podemos estabelecer uma relação entre essas orações, transformando-as em uma única. Lembrem, períodos simples, como os dois exemplos que nós demos, bebi chá ontem à noite, eu mesmo preparei o chá, demonstra muitas vezes isso em relação à língua escrita, uma certa infantilidade. As crianças empregam termos dessa forma, orações completas, orações individuais, períodos completos, uma atrás da outra. É óbvio que quando nós estamos trabalhando textos acadêmicos ou quaisquer outros textos, você não pode ficar utilizando esse tipo de oração. Nós temos de estabelecer relações entre as orações. Então vamos prestar atenção. Se nós temos duas orações com um termo conjunto entre elas, nós podemos, prestem atenção aí, podemos reunir essas duas orações e evitar a desagradável repetição do texto, principalmente na escrita. Como nós fazemos isso? Empregando um pronome. Veja como fica a oração. Bebi chá que eu mesmo preparei ontem à noite. Então nós tínhamos duas orações. Bebi chá ontem à noite. A outra, eu mesmo preparei o chá. Nós podemos juntar essas duas orações por meio de um pronome relativo. Então eu digo, bebi chá que eu mesmo preparei ontem à noite. Então este que, ele retoma a palavra anterior, evitando exatamente o que? A repetição do mesmo termo. Tudo bem? Olhem aí. Os pronomes que retomam um substantivo ou um outro pronome, ou os pronomes que iniciam uma oração nova a partir dessa retomada, são chamados de pronomes relativos. Então vejam, o pronome relativo, ele retoma um substantivo ou retoma um outro pronome, ok? Não só retoma, mas ele faz com que nós temos o início de uma outra oração, estabelecendo uma relação entre essas duas. Olhem a nossa tabela aí. Os pronomes relativos, eles podem ser variáveis e invariáveis. São variáveis os pronomes masculinos, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos,
feminino. A qual, as quais, cuja, cujas, quantas. E nós temos também os pronomes relativos invariáveis. Que é universal, serve para tudo. Quem, para pessoas. Onde, para lugar. Quando, para tempo. E como, normalmente, modo. Ok? É muito importante prestarmos atenção nisso. É muito importante sabermos empregar corretamente os pronomes relativos. Lembrem, a gente sempre fala isso. Os pronomes, eles estabelecem essas relações, eles retomam termos anteriores ditos. Se nós não trabalharmos corretamente, se nós não conseguirmos estabelecer essa relação, a pessoa que vai ler o nosso texto não vai compreender. Então lembra que nós vimos lá no começo dos pronomes. O escritor, o emissor, ele codifica uma mensagem. Essa mensagem codificada é nosso texto. O leitor vai decodificar essa mensagem. Se ambos dominam a língua portuguesa, perfeito, nós vamos estabelecer uma comunicação. Agora, se eu não consigo dominar essa língua, se eu não consigo dominar esses elementos coercitivos, pessoal, não se estabelecerá a comunicação. Haverá o que? Ruído. Quando não, haverá uma ruptura total nessa comunicação. Ok? Vamos continuar aí. O pronome relativo que, por ser mais empregado tanto para pessoas quanto para coisas, é conhecido por pronome relativo universal. Exemplo: aqui está a menina de que lhe falei. Aqui estão os projetos que terei de assinar. Então preste atenção, o que ele pode retomar uma pessoa, como ele pode retomar uma coisa, um algo, qualquer, um acontecimento, tudo bem? Agora prestem atenção, os pronomes o qual, a qual, os quais, as quais. São exclusivamente pronomes relativos e devem ser utilizados para quebrar ambiguidade. Ou quando a preposição precedida tiver mais de uma sílaba. Prestem atenção, eu noto que muitas pessoas, muitos alunos de modo especial, amam utilizar o pronome o qual. Parece que as pessoas acham bonito. Em parte eu concordo. Por quê? Porque o excesso de que leva àquilo que nós chamamos de queísmo. Isso é um problema também na linguagem escrita. O porque que nós já vimos, pode ser um monte de coisa. E realmente é complicado. Mas também não quer dizer com isso que eu possa sair usando o qual, a qual em tudo. Não. O qual, a qual, os quais, as quais devem ser empregados de modo especial para quebrar ambiguidades. Lembra a ambiguidade que nós falamos na aula passada sobre João e Lourdes? É a mesma coisa. Então, é uma forma de nós quebrarmos isso, usando o masculino ou o feminino. Olhem aí o exemplo que nós temos. Ao chegar a São Paulo, visitei o hotel de minha tia, que me agradou muito. Prestem atenção no que. O que é um pronome relativo universal, como eu falei, ou seja, serve tanto para a pessoa quanto para coisas, acontecimentos, lugares. Agora, o que acontece? Quando eu uso que e eu tenho antecedido o tia e o hotel, este que ele pode retomar tanto tia quanto hotel. Olhem, isso é muito complicado, isso é ambíguo. Agora, quem me agradou? Foi minha tia ou foi o hotel? Vamos prestar atenção aí. Como fica para a gente quebrar essa ambiguidade? Nós podemos dizer assim: ao chegar a São Paulo, visitei o hotel de minha tia, o qual me agradou muito. Que me agradou? O hotel. Então esse o qual está retomando hotel. Agora, se eu quero dizer que minha tia me agradou, como é que eu digo? Ao chegar a São Paulo, visitei o hotel de minha tia, a qual me agradou muito. Ou seja, minha tia
me agradou muito. Entenderam? Então é uma forma de nós tornarmos o nosso texto mais claro, mais objetivo, mais direto. Então não é usando o qual a qual simplesmente porque é mais bonitinho. Não. Agora olhem este exemplo aqui. Prestem muita atenção neste exemplo. Olhem aí, ó. A notícia sobre que todos discutiam não era verdadeira. Onde está o erro aí? Vamos ver? Será que vocês sabem? Pensem no erro. 1 minuto, pessoal. Não sei não, viu? Tô achando que o pessoal não conseguiu entender, não conseguiu descobrir o erro aí. Agora prestem atenção aqui, ó. Quando eu tiver o que como pronome relativo e antecedido por uma preposição que não é monossilábica, eu não posso usar o que. Está errado. Então, preste atenção, nunca utilizem o pronome relativo que precedido por preposição não monossilábica. Vamos ver como é que fica. A notícia sobre a qual todos discutiam não era verdadeira. Ok? Bom, agora vamos prestar bastante atenção a um outro pronome relativo muito desprezado, por sinal, por muita gente, que é o pronome cujo. O pronome relativo cujo e suas flexões estabelecem uma relação de posse. Eles equivalem a de que, do qual, de quem, e é sempre empregado entre dois substantivos. Reparem, por ser um pronome mais elaborado, ou seja, que você precisa pensar mais, as pessoas não usam, as pessoas desprezam. E é um pronome normal. Olha o exemplo aí. Serão atendidas as pessoas cujos nomes estejam na lista. Ou seja, nomes das pessoas. Entenderam? Então é um pronome que deve sim ser utilizado. Eu me lembro que quando eu estava no colégio, a professora dizia na época, a professora de português, falava, não, este pronome cujo já está desaparecendo. Cara, faz tempo, hein? E não desapareceu, porque eu uso até hoje. Eu não sei porque desapareceu. Agora, olhem aí, nós temos algumas particularidades desse pronome que vale muito a pena prestar atenção. Atenção, muita atenção aqui. Essa é a aluna cuja mãe faltou à reunião mês passado. Qual é o erro aqui, pessoal? Sim, é o artigo depois do pronome relativo cujo. Então, não existe cuja a, cuja o. Isso é um erro crasso, pessoal. Nunca se usa artigo após o pronome relativo cujo. Tá bom? Agora prestem atenção aqui. Vamos continuar. O pronome relativo quanto deve ser empregado após os pronomes indefinidos tudo, todo, toda, tanto, seguido ou não de S, não seja no plural. Trouxe tudo quanto
quanto me foi solicitado. Ou seja, o quanto está o quê? Substituindo tudo. Então ele precisa desses pronomes indefinidos aí. Tá claro? Vamos lá. Nós temos, além desse, nós temos os outros pronomes que a gente havia passado. O quando e o como. O quando, muito claramente, já está dito. Ele vai nos dar, vai exprimir uma noção temporal. O como, uma noção de modo. Olhem aí os exemplos. Houve uma época quando éramos mais amigos. Então, o quando, ele vai retomar a ideia de tempo. Então, uma época, quando? Um tempo, quando? Um período, quando? Tá bom? E o como vai indicar modo. Olhem o exemplo. Não posso aceitar a forma como ela se referiu a você na reunião. Então, a forma é o como. É o modo. O como. A forma é o modo como ela se referiu à pessoa. Então, preste atenção. Eu vou usar aí o como. Tudo bem? Bom, e nós temos o famigerado, entre aspas, onde. Ah, esse pronome relativo onde, pessoal. Todo mundo ama o onde. Tudo é onde. E isso realmente é algo que dói aos meus ouvidos. Dói muito. Eu falo, meu Deus, como o pessoal não sabe usar. Porque o onde, ele acaba funcionando como um coringa. Tudo, as pessoas jogam tudo no onde. O onde serve, entre aspas, para tudo, para algumas pessoas. Prestem atenção aí, ó. O pronome relativo onde deve ser utilizado exclusivamente para lugar. Só para lugar. Exemplos. Conhecerei a cidade onde meus pais nasceram. Onde está retomando cidade, que é um lugar. Outro exemplo. Um incêndio destruiu a escola de onde ele tinha vindo. Então, escola é um lugar. Muita atenção, pessoal. Muita atenção. Eu vou dar alguns exemplos daquilo que não se deve usar e como as pessoas usam. Olhem aí, ó. Esta guerra faz lembrar a Guerra do Golfo, onde a causa também era o petróleo. Outro exemplo. Nós ficamos presos a textos onde nós mesmos não sabemos o que escrevemos. Bom, pensem um pouquinho aí. Um minuto para vocês me passarem quais serão os pronomes corretos aí. Vamos lá? Agora. Muito bom! O primeiro acho que foi um pouquinho mais difícil, mas o pessoal acho que conseguiu, ou não? Vamos lá? Olha como fica, pessoal. Esta guerra faz lembrar a Guerra do Golfo, cuja causa também era o petróleo. Ok? Olha a próxima.
nós ficamos presos a textos quando nós mesmos não sabemos o que escrevemos. Ok? Tá claro isso? Vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos de prestar muita atenção aos pronomes relativos quando eles são precedidos de preposição. O que vem a ser isso? Pronome relativo precedido de preposição. Lembra que eu falo para vocês que eu devo sempre grifar o verbo? Porque o verbo, ele acaba se tornando o quê? Um núcleo da oração, do período. Então eu preciso entender muitas vezes a regência deste verbo. Olha um exemplo aí, ó. Não é este o desembargador a que eles se referiam? Olha que bonita essa frase, essa construção. Prestem atenção, o verbo na segunda oração é referiram. Quem se refere a alguém. Então, para onde vai esse a? Se nós não tivermos mais nada na oração que complemente este a, para onde eu possa complementar essa ideia, este pronome, ele vai para onde? Olhem a setinha. Vai direto para a frente do pronome relativo. Então, não é este o desembargador a que eles se referiam? Olhem um outro exemplo para ficar mais claro. Só devemos contar a verdade àqueles em quem confiamos? Olhem o verbo, quem confia, confia em alguém. Então, para onde vai o em? O em precisa aparecer na oração. Então, ele vai para frente do pronome relativo. Tudo bem? Tá claro isso? Muito bom. Bom, vamos ver o que vocês aprenderam. Vamos lá? Vamos fazer uns exercícios agora, pessoal. Vejam aí. 1 minuto. Bom, muito bom. Eu acho que vocês estão começando a pegar o jeito. Vamos fazer mais um? Vamos lá? Muito bom, vamos lá. Olhem os exercícios aí. Vamos lá? Pronto. 1 minuto. Parabéns, pessoal. Acho que vocês realmente pegaram o jeito. Vocês veem como é importante conhecer os pronomes
De modo especial, todos os pronomes, não tem muito de modo especial, mas alguns são muito importantes, como os relativos, como os demonstrativos, como os pessoais, de modo especial os átomos, e aí vai. É muito importante conhecer bem os pronomes para que nós possamos escrever bem. Tá bom, pessoal? Bom, ficamos aqui, encerramos os pronomes. A nossa próxima aula nós vamos começar com outro tópico muito importante e muito especial também, que é o verbo. Lembre, já dizia São João lá na Bíblia, no princípio era o verbo. Pessoal, o verbo, toda hora eu falo para vocês, grifem, tudo vai girar em torno do verbo. Então o verbo para nós é muito importante. Então espero vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula hoje foi mais curtinha, mas encerramos aqui com chave de ouro. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!